Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho... Agora a gente vai fazer uma dinâmica que eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês vão girar a mão direita para esse lado. Todo mundo conseguiu? Agora vocês vão girar a mão esquerda também para o mesmo lado. Todo mundo está conseguindo? Está direitinho? Ou embolou? Embolou? Tá. Agora... Bom, agora vocês vão fazer o seguinte. Embolou aí, não deu certo? Tá. E se vocês girarem a mão para o mesmo lado, fica mais fácil? Ficou mais fácil? Agora vocês vão girar as duas mãos para o mesmo lado, mas um pé para o outro. Conseguiram? Não? Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos com a nossa mente dividida. E o nosso cérebro não consegue acompanhar esse movimento. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa dinâmica de você ir para um lado e para o outro, muitas vezes isso que acontece na nossa vida e que nós não adoramos ao Senhor. Então, qual que é o tema do congresso? E desta palestra? Aprenda a adorar. Então, o que acontece é que o mundo religioso, o mundo tem ditado tantas regras, tem se ensinado tanta coisa. Às vezes, essa correria do dia a dia da gente acaba apagando o que Deus tem ensinado a respeito da adoração. Então, nessas passagens que a gente vai ver, que o foco é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos aprender ou reaprender a adorar como Davi. Mas muitas vezes a gente está tão presa em várias coisas que a gente esquece dessa verdadeira adoração. Como é a adoração que Deus espera que você e eu façamos para Ele? Interessante que aqui nesse versículo, nós vamos começar por ele, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A gente vê também essa passagem quando Paulo fala aos romanos que não é para eles amoldar, que não é para eles conformar com este século. E no versículo 1 de Romanos 12, ele fala que é para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto. Então, o nosso culto é uma adoração. A minha vida é uma adoração. Tudo que eu faço é adoração? Não, nem tudo que eu faço é adoração. E também eu não estou o tempo todo nessa adoração. Então eu vou perguntar para você: qual é o prato que você adora? Hã? Quem aqui adora estrogonofe? Eu gosto. Quem aqui
sem a lasanha? Vocês podem viver sem a feijoada? Sem o quiabo com angu? Sem um pãozinho de queijo minerado? Pra gente entender, eu sei que muitas vezes a gente fala assim, eu adoro pão de queijo. Tudo bem. O que nós estamos querendo falar, eu gosto muito. Mas adoração é aquilo que nós não podemos ficar sem. Então, adorar é o que fala aqui no Mateus 4:12. É só Deus. Mas nós gostamos muito de várias coisas. O nosso problema é que a gente não adora a Deus muitas vezes como Ele espera. É porque às vezes a gente não segue, a gente não lê, a gente esquece do que Ele está pedindo. Então eu vou contar para vocês uma coisa. Eu pedi autorização a ela para falar, tá, gente? Há uns 4, 5 anos atrás, estava indo eu, Gabi, minha filha, e mais 3 irmãs de Belo Horizonte, que eu ia dar 3 palestras lá em Curitiba. E na hora da correria, eu arrumando as malas, eu percebi que eu não tinha creme. E eu pensei, lá é muito frio, então eu vou precisar de um creme. Aí, a gente indo para o aeroporto, eu passei numa farmácia, e a gente assim, correndo naquela ansiedade, eu olhei lá, falei, aqui Gabi, o creme, achei. E corremos e passamos no caixa, pagamos e colocamos na mala, então o item que faltava estava pronto. Chegamos lá em Curitiba, aí nós estamos passando, principalmente na boca, que estava ressecada, nos braços. Aí, eu tô vendo assim que estava um pouco assim, meio, em vez de hidratar, estava ficando ressecado. A Ria olhou pra mim, ela falou, o que vocês estão... Vocês estão passando creme? Falei, nós estamos passando creme, que tá muito frio. Aí ela olhou e falou, isso é sabonete líquido. A embalagem era parecida, era a mesma marca, e ficou tudo ressecado. Por quê? Porque estava escrito em inglês, soap. É isso a pronúncia? Tá vendo? Eu não prestei atenção, eu não vi o que estava escrito ali. E eu fiquei com os lábios e cotovelos principalmente, tudo ressecado. E para reidratar isso depois? Então, nós não podemos cometer o mesmo erro com a adoração. Então aí a gente vai lá para 1 Samuel, no capítulo 16. Versículos 14 a 18. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Então, Davi, ele era um homem. Pô, a gente até brincou, a Maria Helena e eu ontem, ela falou, não, eu vou chegar lá, eu já pedi autorização a ela para falar também, viu, gente? Porque desde ontem ela tá falando, vou chegar lá e vou falar sobre esse ruivinho. Aí eu falei, então tá, porque todo mundo já falou sobre Davi, eu vou chegar lá e vou só falar para eles.
Ó, então vocês entenderam tudo sobre Davi? Vocês concordam e pronto, está tudo terminado. Mas, o que Deus quer mostrar é que esse Davi, que nós tanto falamos nesses 2 dias, ele era um servo fiel do Senhor desde antes dele ser ungido. Ele não foi ungido para adorar. Ele não foi ungido porque Deus falou, vou ungir o Davi porque ele vai me adorar. Não, ele foi ungido porque ele adorava. Porque desde os primeiros dias de Davi, ele já era um adorador. Mas não bastava. Durante o tempo que ele estava apacentando as ovelhas, ele estava buscando cada vez mais, através dos salmos que ele escrevia, ele colocava a música e aquele ele louvava o Senhor. Então, a vida de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava aprendendo a adorar com Deus. Então, naquele momento que ele estava ali, que era assim, eles pegavam o rebanho, né, descia com as ovelhas e eles ficavam numa parte alta do terreno, porque de lá eles podiam ver, vigiar as ovelhas se elas estavam sofrendo o ataque de algum animal. E quando ele estava ali, eu fico imaginando, sabe, ele escrevendo aquelas coisas bonitas a respeito de Deus, olhando aquelas ovelhas, protegendo aquelas ovelhas e falando desse Deus maravilhoso. Então, a essência da adoração, ela não está exatamente nos movimentos, porque hoje em dia a gente está sofrendo muito com a influência do mundo dentro da igreja, como já foi falado aqui. E muitas vezes nós queremos melhorar o que já é perfeito. Adoração, segundo a Bíblia, desde quando Davi estava mostrando para a gente, que ele relata muito bem isso nos Salmos, o ponto principal não era a lira que ele tocava. O ponto principal dessa adoração de Davi era a vida de adoração que ele vivia, que fazia com que ele tocasse a harpa, e essa harpa tocando para Saul, chegando aos ouvidos dele, aquele espírito ruim ia saindo da vida dele. Então, o que nós precisamos é estar sempre aprendendo a adorar. E eu não falo só com o trabalho secular, que às vezes pode nos deixar sem esse entendimento. Eu avalio muito a minha vida, porque Deus tem me colocado em vários lugares para várias coisas. Às vezes eu sei que hoje pela manhã vocês me chamaram e eu não estava aqui, é porque eu estava aconselhando alguém, é porque alguém precisou de conversar comigo. Mas mesmo eu fazendo tudo isso, eu paro a minha vida para ver se o que eu estou fazendo está realmente adorando ao Senhor. Então, eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Tudo o que eu estou falando para vocês é o que Deus tem colocado no meu coração através da palavra. Eu tenho vivido uma vida de adoração, não porque eu posso, mas porque o meu Deus pode. Porque Ele me faz a cada dia levantar com o desejo de adorar Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele já me resgatou. E não importa quão grande seja o desafio. Peguem comigo Salmo 63, que é o Salmo de Davi. Então fala assim, Salmo de Davi, né, buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Então, quando Davi escreveu esse salmo, não era um momento muito bom da vida dele. Ele estava naquele deserto porque ele estava fugindo, como já foi falado, de Absalão,
o seu filho, que usurpou o trono dele, que usou, que pegou as mulheres do seu pai, e que, como se não bastasse, ainda estava tentando matá-lo. Então, nesse desafio de Davi, olha o que ele escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, toda a terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu peito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, independente do que você estiver passando agora, independente de como está sendo a sua vida, hoje, não é amanhã não, é agora. É tempo da gente recomeçar, reaprender e acender dentro de nós essa chama da adoração. Porque o tempo, as coisas, a ansiedade dessa vida tem tentado tirar de nós essa adoração. Adoração é como o ar. Você está vendo? Não, mas nós não podemos viver sem ele. E a adoração é assim. Nós não podemos viver sem adorar. Nós não podemos viver uma vida sem adorar esse Deus, porque senão a gente morre. Assim como o ar. Toda a essência da nossa vida como cristã precisa de ser essa adoração. A adoração, ela é o louvor, ela é a oferta, ela é o culto em si, ela é a ceia do Senhor. Porque as atitudes externas é o efeito do que está interno dentro de nós. E dentro de nós é que precisa de ser essa adoração. Então, a gente vê que no Antigo Testamento se usava o quê? Instrumento. Aqui Davi estava usando uma lira. Não é mesmo? E hoje, lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, fala que é fruto de lábios. Então, mais do que tudo, é o que está dentro de mim. É o fruto dos lábios que confessam que tem uma vida dedicada a Deus. Desde o início, a adoração nunca foi o objetivo de ser para espectadores. Nunca foi um show. Mas foi sempre um canal para conduzir o homem até Deus. E nós precisamos de atentar para isso. Por quê? Hoje em dia, nós não estamos aqui para falar nada polêmico, mas coisas simples. Porque hoje em dia, tem entrado muitas coisas na igreja que está desviando da verdadeira adoração. Por quê? Eu não perguntei. Então fala, quem gosta de quiabo, levanta a mão. Quiabo com angu. Quem gosta de lasanha, levanta a mão. Quem gosta de feijoada, levanta a mão. Quem gosta de um arroz e feijão bem temperado? Quem gosta de angu? Eu também. Bom, eu tinha que ficar com a mão o tempo todo levantada, porque eu gosto de tudo isso aí.
uma coisa, outras não gostam. Nós, como seres humanos, nós temos gosto diferente. Imagine se a gente trazer para a adoração ao Senhor a nossa vontade. Somos diferentes. Por isso é que nós temos que buscar o que é a vontade de Deus. Nós temos que basear no que está escrito aqui. Nós não condenamos o mundo religioso, mas nós não podemos fazer o que está sendo feito aí. Eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de falar isso. E é difícil a gente falar isso. Mas só que realmente nós temos que prestar atenção no que o mundo está pregando lá fora, para a gente não trazer para dentro da igreja, tentando melhorar o que é perfeito, tentando fazer aquilo que Deus não está ordenando para a gente fazer. Adorar significa respeito e honra a uma pessoa digna, render culto a Deus, reverenciar, venerar, prestar culto de adoração. Então, eu me derramar diante de Deus. Porque não adianta nada eu ter uma voz muito linda. Porque muitos têm um dom natural de ter uma voz bonita. Já nasce assim. Mas se nessa voz, para adoração, o meu interior não está quebrantado. O meu interior não está rendido ao Senhor. Não adianta eu ser a mais rica da igreja e ofertar uma grande quantidade, sendo que o meu interior não está quebrantado, sendo que o meu interior não está rendido ao Senhor. Não adianta eu pregar para o mundo inteiro, sendo que dentro da minha casa eu não sirvo ao Senhor e não estou dando testemunho para o meu marido e para os meus filhos de alguém que adora o Senhor. Então, sabe, o dia que eu estava vindo para cá, eu fiz 34 anos de casado, no dia 27 de outubro. E eu conversei com meu marido, a gente comemorou assim, até o dia 27, quando ele me levou para eu pegar as outras irmãs. E eu não deixei. Eu fiz as duas coisas. Aquilo que eu preciso, que Deus me escolheu através dessas irmãs para fazer aqui, mas eu assisti a minha família também. Eu presto muita atenção nisso, porque eu sei como que esse inimigo que nós temos, ele é astuto. E como que tem feito com que muitas irmãs percam seus casamentos por causa do Senhor, por causa dos trabalhos da igreja. Deus não quer isso. A nossa adoração precisa de primeiro ser presente na nossa vida. E há 32 anos atrás, quando meu marido e eu voltamos do namoro, que isso é uma longa história, quem quiser pode me perguntar depois. Mas uma coisa que me encantou nele foi que ele não deixava nada do Senhor por minha causa. Então aquilo me fez saber que nós temos um Deus que nós temos que adorar mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E isso me fez ver que ele era uma pessoa responsável. Então ele sabia fazer, ele sabia me agradar, ele sabia me namorar, mas acima de tudo ele sabia louvar o Senhor. Amém. Então são coisas que nós precisamos de ser testemunho dentro da nossa casa sobre essa adoração ao Senhor. Eu não posso ser uma adoradora de Deus se eu não estou sendo um bom testemunho na minha casa, sendo que eu não estou sendo um bom testemunho lá fora. Então, quando Absalão perseguiu o seu pai, Davi engoliu a afronta. E a amizade com Jonatas, que era o filho de Saul?
confrontou Saul por causa do filho dele, que tinha um amor muito intenso, uma amizade muito bonita entre os dois. Mas Davi, como adorador verdadeiro, ele engoliu a afronta. Eu não posso ser uma adoradora do Senhor se eu não consigo engolir, se eu não consigo passar por cima de algumas questões na igreja. E eu quero dar o troco. Eu quero fazer valer a minha voz. Quando Davi pecou, no Salmo 51, no versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse coração puro é o que me faz uma adoradora, que mesmo diante da afronta, o meu coração está puro para entender a situação e entender aquela pessoa que está me afrontando. E talvez você pode dizer: ah, Marlene, ela está acostumada, então tá, terça-feira ela vai dar mais 3 palestras, está aqui e ela vai para vários lugares, ela não passa por desafios? Muitos. E eu sofro perseguição, sim, mas acima de tudo, eu sou uma adoradora. Os meus pés estão firmados no Senhor. Amém. A adoração, ela é mais experimentada do que sentida. Ela é centralizada em Deus e não naquilo que queremos. Eu sei que nós temos muitos sentimentos, né? E nós mulheres somos mais sensíveis do que os homens. E muitas pequenas coisas podem nos desviar, pode apagar dentro de nós essa adoração. Então, como eu vou adorar? Eu vou adorar com 6 passos. A primeira coisa, então, como nós vimos sobre o Antigo Testamento, sobre Davi, que ele tocava o instrumento, a gente precisa entender que no Novo Testamento tem algumas mudanças, mas o coração do adorador precisa ser o mesmo, voltado para Deus. Então, qual foi a exclamação do cego Bartimeu? O que ele falou? Jesus, filho de Davi. Então, nós vamos do Antigo Testamento para o que Jesus, como filho de Davi, nos ensina como adoração. Está onde? Em João capítulo 4. Então, agora nós vamos fazer esse paralelo entre os salmos, que Davi, como um adorador segundo o coração de Deus, e o que a mulher samaritana, que Jesus estava ensinando para ela como adorar. Porque o Antigo Testamento, ele é um guia para que a gente chegue até Cristo. Então nós vamos ver essas duas coisas para que a gente entenda o que Jesus estava mostrando lá quando ele falou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então os sentimentos é o mesmo segundo o coração de Davi. A vida tem que ser a mesma como o de Davi. O espírito, tudo tem que ser a mesma. Mas a maneira dessa adoração hoje é que é diferente. Então vamos lá. Salmo 51, a primeira coisa da adoração é que eu preciso aprender a ser humilde. Eu preciso aprender e reaprender sobre o que eu preciso de fazer, sobre como eu faço essa adoração. Então, Salmo 51, versículos 3 e versículo 5. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora pegue em João capítulo 4, versículo 9. Então, a história da mulher samaritana,
é que os samaritanos não se davam bem com os judeus, era um povo mais desprezados, né? Só que Jesus, ele tinha que ir para a Judéia e tinha que passar por Samaria. Então, por volta do meio-dia, né, hora do sol, muito quente, ele tem sede. Então ele senta na beira do poço e vocês estão lembrando da história, né? Então vamos lá, versículo 9. Vocês deixem marcado em João, no capítulo 4, porque os salmos são vários, tá? Mas nós vamos no livro de Salmos e vamos em João capítulo 4. No versículo 9, vou pegar do 6 em diante. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Veio nisto uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se eu, como mulher, segundo o coração de Deus, se eu quero aprender a adorar a Deus, então eu preciso primeiro de aprender a ser humilde. Eu preciso de ter humildade para reconhecer que, através da palavra, eu preciso de obedecer os mandamentos para que Deus possa me guiar na adoração. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Jesus fala, a palavra de Deus nos fala que é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Então, se eu quero adorar a Deus, eu tenho que ter a humildade de entender e aprender que não tem nada de mim. Então, por mais que tudo isso que eu faço, que possa agradar as pessoas, não sou eu que faço. É Deus quem está fazendo. É Deus que está me guiando. Então, essa humildade significa prostrar. E prostrar, gente, é dobrar o joelho também. E muitas vezes nós não temos esse hábito de ajoelhar, de se derramar. Então, quando eu me ponho de joelhos, eu estou mostrando que Deus está lá no céu. E eu sou totalmente dependente dele. Ele não precisa da nossa adoração. Nós é que precisamos dela. Então, ele já colocou essa adoração, porque ele sabe que nós precisamos dela. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que até a Cida falou, que não é para a gente considerar o outro. Não é para a gente se considerar maior que o outro. Então, eu não posso adorar a Deus se eu sou uma pessoa orgulhosa. Se eu acho que o meu ministério, que o meu evento, que eu sou a única que posso fazer, a Claudinha ela não faz exatamente como eu. Como que eu posso adorar a Deus em qualquer evento ou em qualquer coisa que eu faça, se eu não tenho humildade de saber que tem outras pessoas que fazem e que podem fazer melhor do que eu até. Há muitos anos atrás, Dona Neide Siqueira estava na 9 de julho, numa salinha, dando aula para as jovens mães. E eu tinha chegado de viagem de manhã, porque a gente saía de Belo Horizonte à noite, chegava lá de manhã. Eu estava com meu filho de peito, porque era assim, um no colo, um na mão e outro na barriga. Nesse dia eu só estava com o do colo. E a Dona Neide Siqueira, naquela época com a cabeça branquinha, cheia de sabedoria, ela olhou e falou assim: olha, eu estou vendo que tem muitas pessoas que chegaram hoje cedo. E a palestra dela foi assim, maravilhosa, era de incentivo. E ela falou: eu fico tão feliz e tão animada, e eu me sinto tão bem de fazer, de ver o esforço que vocês fizeram. Naquele dia, eu falei com o Senhor: Pai,
Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Por quê? A humildade dela transmitir aquilo ali, de reconhecer que a gente que estava ali estava animando ela, mudou minha vida. E hoje, eu falo para muitas pessoas, eu sei que algumas aqui, Silvana pode testemunhar isso, eu sempre falo para as pessoas, vocês querem servir ao Senhor? Vocês querem fazer como eu estou fazendo? Peça a Deus, porque foi assim comigo. Então eu sei que essa fase minha vai passar. E se a gente não tiver humildade para ensinar outras pessoas como adoração a Deus, o que vai ser da igreja? Então nós não podemos, adoração é você ter humildade de reconhecer que outras pessoas também fazem. No mundo religioso lá fora, não funciona desse jeito. E não pode ser assim no nosso meio. Para que esse ministério que Deus tem me dado, ele permaneça vivo, eu tenho muitos anjos que o Senhor manda. Nós não temos que ter falta de consciência, como a Ana Regina falou. Mas nós temos que ter confiança que quem faz é Deus. É Ele que me ensina a adorar. É Ele que me ensina a ter atitudes que vai glorificar o nome dEle. Porque a adoração é a gente falar, declamar, proclamar os atributos de Deus. Eu estou saindo água por todos os lados, de suor, de nervoso, e também porque realmente, gente, esse tema, ele mexe mesmo comigo, sabe? Porque o que nós temos que passar é ter humildade de passar essa certeza, essa convicção daquilo que é certo para essa geração que está vindo. Porque eu tenho convivido com muitas pessoas que a gente tem tentado resgatar, porque não permaneceram na adoração. Porque também muitas vezes a gente não tem a humildade de perceber, nós não temos a sensibilidade de perceber a debilidade das pessoas. E simplesmente a gente vira as costas. Então, isso é uma urgência. Se eu adoro a Deus, eu tenho que ter essa humildade de me colocar no lugar da outra pessoa. E Davi, ele realmente se colocou no lugar do perseguidor dele. E Jesus, ele se colocou no lugar daquela mulher desprezada. Então nós temos que fazer o mesmo. O segundo ponto: dedique-se a buscar ao Senhor. Salmo 27, 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscai, pois, Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. No capítulo 63, versículo 1, Davi fala: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. A mulher samaritana falou: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então, ela estava buscando. Até então ela não sabia nada. Mas, talvez desde a infância dela, ela sabia que o Redentor, que era o Cristo, o Messias, viria para salvá-los. Ela sabia que quando esse Redentor chegasse, ia tirar ela daquele estado de mulher samaritana. E a gente vê que no início fala assim: uma mulher samaritana. Mas no final, no versículo 39, fala que eles já criam, por causa do testemunho, já coloca a mulher e não uma mulher. Ela já é alguém que tem uma identidade. Por causa dessa busca do Senhor que ela teve.
Então, se eu quero adorar, se eu quero aprender a adorar o Senhor, então eu tenho que dedicar. E dedicar é fácil? Não, não é fácil. Davi, ele buscava o Senhor ele buscava essa adoração através daquele longo tempo, daquela ociosidade que ele ficava ali no deserto sozinho, buscando o Senhor. Por isso é que eu disse para vocês que, mesmo eu lendo a Bíblia demais, estudando para todas essas palestras que Deus tem me colocado, eu preciso daquela busca interior minha com Deus. Porque senão, nós somos seres humanos. E eu tenho muito medo de tudo o que Deus tem colocado para me fazer, eu me acho. Então, eu tenho essa dedicação pela minha busca pessoal. É quando eu entro para o meu quarto, é quando realmente eu dobro o meu joelho, é quando eu realmente falo com o Senhor, olha se tem algum caminho mau. Sabe por quê também? Porque o inimigo, ele é astuto. E foi o versículo que a Cida colocou ali. Ela colocou, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí no versículo 8, fala, porque o diabo, o vosso adversário, está como um leão, pronto para devorar. Se eu quero adorar ao Senhor, eu tenho que ter essa busca, porque Satanás, ele sabe que nós como mulheres, com a nossa sensibilidade, se uma irmã chegar para mim, por exemplo, e falar, sua palestra foi horrível, qual que é a minha tendência? A gente desmonta. E vou falar para vocês, a gente está sujeito a encontrar pessoas. Peraí, mas Jesus falou lá que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a guerra e a divisão entre sogra e nora, porque os inimigos serão os da própria casa. Porque se uma outra pessoa que você não conhece ou que é seu inimigo te falar alguma coisa, não vai te ofender tanto quanto alguém que você tem amizade. É por isso que a gente precisa de aprender a ter humildade, de ouvir e não condenar a pessoa. Porque às vezes a pessoa está num dia mau e o inimigo vai usar aquilo ali para nos atingir. Por isso é que nós precisamos dessa busca pessoal, de dedicar a nossa vida a ter essa busca dessa adoração. O terceiro ponto, ouse ter sede de Deus. Salmo 42, versículos 1 e 2, fala como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. João capítulo 4, no versículo 15, a mulher samaritana fala para Jesus, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então você quer aprender a adorar? Então tenha sede, ouse, tenha coragem de buscar, tenha coragem de aprender, tenha coragem de... Não é a inovação do mundo, mas é a inovação do aprendizado que está aqui dentro. Ouse com todo o seu coração ter essa sede. Então ontem, no devocional, edificou sua vida? Mas como foi difícil. Nós tivemos os desafios. E essas irmãs que vocês estão vendo, muitas passando por desafios de saúde. E com aquela friagem, vocês viram que a minha voz estava bem assim. Por quê? Porque me deu dor de garganta. E doía tanto, estava tudo tão ressecado que eu comecei a tomar água. Mas eu nem falei para elas que eu estava nesse estado. Mas eu ousei. Eu tive coragem de fazer. Por quê? Quem opera em nós? É Deus. Então, essa ousar, gente, não quer dizer a gente desafiar. Porque às vezes a gente não se compromete a estudar,
a gente não se compromete a obedecer as regras. Foi muito bom o que foi falado aqui. Foi excelente sobre por trás os bastidores. A gente não quer fazer nada daquilo. E a gente acha que só o fato de a gente chegar lá e dar uma lidinha, sem orar, sem jejuar, sem se derramar, que Deus vai fazer a parte dele. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer quando nós nos dedicamos. Então sempre, quando me convidam para ir para algum lugar, a primeira coisa que eu faço é orar e começo um jejum mesmo. Jejum está na Bíblia? Tá. E é uma arma poderosa que a gente às vezes não toma posse dela. Então a adoração é isso. Então eu começo a pedir ao Senhor para que Ele possa me guiar. E eu vou estudando e vou esboçando tudo. Cada ideia que me vem, que eu sei que é o Senhor está me falando, eu vou fazendo esboço. E na hora que chega aqui, o que vocês acham? Eu estou tremendo mais do que uma vara verde. E muitas vezes, se eu pudesse, eu pirulitava. E muitas vezes, eu já falei, meu Deus, como que eu estou aqui? Por que eu fui aceitar? Mas, ouse ter essa sede de Deus. Ouse ter esse Deus dentro de você, através do Espírito Santo, te guiando. E isso é uma coisa que nós não podemos perder na nossa vida de maneira nenhuma. Por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Mas nós temos que ter essa sede, dessa dependência de Deus. Eu fico, assim, muito feliz com essa exclamação dela. Essa sede que ela tem de buscar, de conhecer, de beber. Senhor, onde tem essa água viva, para que eu beba dela e não precise mais vir aqui buscar. Então nós temos que ter sede desse Deus na nossa vida para nos ajudar a louvar o Senhor. Eu era um bicho do mato. Meia dúzia de pessoas para mim já era uma multidão. E eu acho que eu já contei que eu já corri escondendo atrás dos meus meninos para não enfrentar pessoas. Mas eu ousei ter essa sede de servir ao Senhor, de adorar Ele com a minha vida, com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu tenho que ter sede de expressar aquilo que Deus tem feito, através do louvor, através da oração, através da minha oferta, através de tudo que eu faço. Eu tinha uma vizinha que ela não queria saber de Jesus. E ela era minha vizinha, assim, a minha janela dava para a janela do quarto dela. E foram momentos difíceis que eu passei naquele local, porque muitos, assim, falavam, ela tem a doutrina do diabo. Por quê? Porque na minha casa tinha um grupo que funcionou muitos anos e todos os meus vizinhos foram se convertendo. Sabe como? Com adoração a Deus, orando. E como essa minha vizinha não queria saber de Jesus, eu louvava o Senhor perto da janela da casa dela com meus meninos pequenos. E ela se converteu por causa dessa adoração. E essa adoração também, gente, quando eu tenho essa sede, eu fui ensinando para os meus filhos. E hoje, os três, Felipe, Lucas e o André, eles fazem parte do Ministério Voz Unida, que gravou aquele CD. O outro ponto, reconheça quem você é. Salmo 32, versículo 3 fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 17, fala: não tenho marido. Então, adoração é eu reconhecer que Ele é Deus e que eu sou pecadora redimida. Eu saber que eu sou falha, que eu tenho fraqueza, mas que eu tenho um Deus que pode consertar a minha vida. Então não pense que
independente do que você está passando hoje, se você esfriou essa sua sede, não pense que é algo que Deus não possa mudar. Ele pode fazer e colocar dentro do seu coração o desejo de adorar. Mas o que Ele quer é que você, que nós possamos reconhecer quem nós somos. E nós somos totalmente dependentes dEle. Quando eu confesso os meus pecados, Ele me perdoa e sara as minhas feridas. Porque como eu posso estar cometendo todo tipo de pecado lá fora, levando uma vida do jeito que eu quero, e chegar no culto de domingo, eu fico para lugares que não me convém a noite toda, e eu chego no domingo e vou adorar o Senhor, sendo que a minha vida está cheia de pecado. Olha, sede santo, porque eu sou santo. Santo não significa que não cometa pecado, mas significa que é separado para adorar o Senhor. Então, são coisas que a gente tem que ter isso na nossa mente. Então, eu pequei, porque eu pequei, eu não posso adorar o Senhor? Posso, desde que eu me arrependa. É viver deliberadamente no pecado. O quinto ponto: acredite na palavra de Deus. Salmo 25, 4 e 5, Davi fala: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A mulher samaritana em João 4:20 fala: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Como eu já falei, nós não temos que melhorar aquilo que é perfeito. Então, nós precisamos de acreditar na palavra de Deus como guia na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa de ser o prumo para a minha adoração. É ela que tem que me convencer do meu erro, é ela que tem que me convencer que eu preciso dessa adoração, que eu preciso mudar as minhas atitudes para que Deus possa receber aquilo que eu tenho para oferecer para Ele. Hoje, infelizmente, nós temos visto muitos do nosso meio saindo porque acham que nós estamos numa igreja fraca. Essa é a maior mentira de Satanás. Nós somos uma igreja forte. Amém. Porque nós praticamos aquilo que está escrito aqui. E nós não temos que ter vergonha de pregar essa verdade, de viver essa verdade. Nós estamos no lugar certo. Amém. Nós precisamos é de praticar. E muitas vezes nós não temos coragem de confessar esse Deus que nós servimos, porque o mundo religioso está seguindo outro caminho, está seguindo outro curso. Então, gente, nós precisamos de acreditar que o que está aqui é o suficiente para a minha adoração, que eu não preciso de trazer nada para esse meio que o Senhor não aceite. Então, isso é uma coisa que nós precisamos de ter a convicção. Eu estava até falando para uma irmã hoje, rapidinho, que o meu filho com 12 anos, o mais velho que já está com 32, ele chegou em casa abatido por 3 dias. No terceiro dia, eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ele falou: mamãe, é que na minha sala eles estão passando uma revista de mulher pelada da Playboy. E como eu não quero ver, eles estão me chamando de viado. Essa palavra que ele usou. Aí eu pensei e falei para ele: meu filho, você vai falar para ele que você é mais forte do que eles. Porque você não precisa de uma revista para provar que você é homem. Então você está sendo mais homem do que eles. Não aceite que Satanás fala que a doutrina que você segue
não é suficiente, não é boa. E te ofereça outras coisas como adoração. Nós somos mais fortes, porque nós podemos resistir e acreditar nessa palavra verdadeira. Amém. Quando nós permanecemos nessa palavra verdadeira, embora o mundo tenha tentado enfiar para goela abaixo tanta coisa, nós somos mais fortes. Amém. Então, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar também. Nós não podemos aceitar, porque a Bíblia está falando que a gente não pode aceitar. Então eu preciso de falar um pouquinho aqui. E o último ponto é: renove sua alegria. Nós estamos em crise? Estamos. A gente vê até no nosso meio: ah, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Não, nós estamos em Cristo e estamos em crise também. Então, nós precisamos de estar preparadas para passar por essa crise sem perder a alegria. Por quê? A crise, ela muitas vezes, hoje nós temos crise no casamento, nós temos tido crise no casamento, nós temos tido crise com filhos rebeldes por causa do mundo, por causa de leis, por causa de um monte de coisa. Nós temos passado por crises financeiras e muitas vezes a gente fica cabisbaixo, andando como derrotadas, e isso impede a nossa adoração. Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não é mesmo? Salmo 91. Vamos pegar esse salmo, que eu quero pegar 2 versículos para a gente lembrar, para a gente pensar nisso. Salmo 91. Versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então isso é motivo para eu me alegrar, para eu renovar minha alegria, para ter essa adoração diariamente. A crise está aí? Tá. A crise de várias coisas que a gente não quer ver nem ouvir está aí? Está. Tem leis que a gente não gostaria que tivesse sendo colocada, aprovada? Tá. Mas nós precisamos de ter essa alegria de pensar: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém. Nenhum mal vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. E isso me basta como alegria para eu poder prosseguir. Então, no Salmo 31, versículo 23, Davi fala: amai ao Senhor vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com alegria ao soberbo. Salmo 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante minha vida. Independente do que estiver acontecendo, eu tenho que renovar essa alegria. A mulher samaritana fala em capítulo 4, versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Este será porventura o Cristo? Então não deixe que as tristezas dessa vida, não deixe que a humilhação dessa vida, não deixe que os seus desafios tire de você essa alegria da adoração. Então renove a sua alegria a cada manhã. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então,
Adoração ela é como essa lembrancinha que vocês vão receber. Vocês vão receber vazia. Vazia. Adoração é assim. Você só vai ter o resultado dela se você depositar aqui dentro. Então, se você colocar aqui o creme, ou sabão, sabonete, se você... Sabonete, cuidado, hein, gente? Cuidado! Se vocês colocar o sabonete, vocês esquecem o soco. Para vocês não confundirem. Mas pensa bem. Ele, sem o creme, vai te servir para alguma coisa? É o que a Cida falou. Você simplesmente vai colocar ele na gaveta e daqui uns dias você vai jogar fora. O que você coloca? Álcool, você pode colocar álcool. Álcool gel. Eu tenho um de creme e um de álcool. Porque para as viagens é muito mais fácil eu colocar aqui do que trazer aquela quantidade. Mas eu só posso ser beneficiada por esse frasquinho. Depende do interior que está aqui dentro. Então, adoração é isso. Não é a minha capa bonita. Não é a minha melhor voz. Não é a minha melhor oferta. Como a Cida falou, gente, tudo isso, eu não sabia de nada disso. Eu não estou desfazendo de nada, porque eu estou falando também da minha lembrancinha e da palestra. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui são apenas coisas. A decoração está linda, eu amo o coração. Mas tudo isso poderia acontecer sem que a gente tivesse isso tudo. Mas louvado seja Deus que nos deu todas essas coisas, que acrescentou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que é adoração? Não é exatamente o externo, mas é o interior, é o interno que vai refletir no externo, que vai seguir as ações. Então eu falo para vocês, muitas vezes eu não tenho mesmo dinheiro para comprar a lembrancinha, mas eu adoro o Senhor pelo que eu vejo aqui na palavra. E na última hora ele fala, tem a lembrancinha? Vocês estão vendo? É o interior que vai fazer refletir no nosso interior. Então, irmãs da decoração, irmãs que prepararam tudo isso, eu sei que foi uma adoração que vocês prestaram ao Senhor, que fez com que vocês fizessem o melhor. Que adoração é isso. O meu interior está sendo mudado, está sendo moldado sobre aquilo que Deus está querendo. E eu vou refletir na vida das pessoas essa minha adoração. Se eu estiver fazendo para competir, por melhor que seja a lembrança, por mais cara, por mais que eu fale, não vai atingir e não vai ter mudança na vida das pessoas. E vai servir para a minha condenação. Então vamos aprender a adorar ao Senhor. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto. Deus
Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre.